Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você à nossa 37ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa aula numa linda manhã de quarta-feira, 12 de abril de 2023. E já entrando no assunto, pois estamos vendo, minha nossa, um assunto interessantíssimo, gente, fascinante. Nós temos muito, mas muito o que aprender sobre o mundo espiritual, sobre a experiência que os espíritos passam no mundo espiritual, sobre as suas impressões. E essa parte que nós já adentramos, né, no livro O Céu e o Inferno, que já consta dos relatos feito pelos próprios espíritos, né, que desencarnaram, é uma oportunidade de aprendizado como sem igual para as nossas reflexões, para os nossos estudos, para o nosso aprendizado, para o nosso preparo, como não? Para o nosso preparo, pois a morte, o desencarne, é um fenômeno ao qual nenhum de nós vai escapar. E a negligência no tocante a preparar-se para esse momento, talvez constitua-se num dos maiores erros que cometemos ao longo da nossa vida. A gente fica achando que morte só acontece com os outros, que a morte nunca vai nos alcançar, que nós só morreremos com 110 anos, deitados confortavelmente numa cama quentinha, e nós sabemos que isso é muito romance, isso é muito fantasioso. A morte vem cedo ou tarde. Sim, você pode morrer velhinho, com 110 anos, mas pode morrer quando menos se espera. E preparar-se para esse desfecho, preparar-se para esse fenômeno que faz parte da vida de todos os seres vivos, e nós, como seres portadores de consciência, temos a obrigação de estarmos preparados para isso. E aqui, então, dando continuação, vocês devem estar lembrados, né, na aula passada, há uma evocação sobre com o espírito Samson, né, que foi membro, né, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aqui ele tem foi feita uma nova evocação, né, com ele no dia 25 de abril de 1862, muito recente, né, após a sua morte. Portanto, as informações que ele traz são informações assim de um teor muito lúcido, de um teor assim muito imediato, e vale a pena estudar sobre as impressões. Lembrando, tá? Lembrando que cada relato aqui, não vamos esquecer que cada relato aqui é próprio do espírito, são as impressões dele. Não quer dizer que todos os outros espíritos terão as mesmas impressões, não quer dizer que todos os espíritos que desencarnam veem a mesma coisa. Aqui é a expressão dele, é o que ele está vendo. E isso é interessante, eu peço até para que você anote, se você estiver acompanhando a guisa de estudos, né, para comparar com as informações de outros espíritos. Bom, o que nós veremos aqui está na segunda parte, capítulo 2, está na evocação do dia 25 de abril de 1862. Convido você a leia na inteireza, tá? Esse texto, porque é muito interessante, porque aqui eu vou colocar as partes mais importantes, tá bom? Se não der tempo, ver tudo nessa aula, nós veremos o restante na aula seguinte, porque tem muito que se aprender aqui, muito, muito mesmo. Então, ele foi evocado e tudo, e aí Kardec já faz a pergunta, né? E Kardec dirige-se ao espírito de Samson da seguinte forma: descrevestes como uma luminosidade, uma claridade, a passagem da vida à morte. Dissestes que, no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe, e que a visão do espírito se estende.
Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa. Então, olha assim, Kardec está preocupado com o exato instante da morte, quanto a ser doloroso ou não. A resposta é, sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores, e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e fala perder a consciência do que se torna. Então está aqui Sanson descrevendo, e aqui entendam, não a morte no geral, aqui ele está descrevendo a experiência dele. Tanto é que tem uma nota aqui no próprio item que Kardec até descreve. Ele até escreve o seguinte, olha, esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirarem e que naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. Então é muito interessante a observância dessa nota. Vamos já à segunda questão, que aí aqui só vai crescendo em importância. Na segunda questão, Kardec pergunta o seguinte: sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Olha só o que Sanson responde. Isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte, o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que espera. A pena moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital, e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Então aqui Sanson nos lembra, o quão é importante o conhecimento. Isso que nós estamos estudando, e você que está me ouvindo e me vendo, se por acaso você for espírita, e se mais por acaso ainda você estudar realmente a doutrina espírita, olha, temos aqui um espírito dizendo quão é importante a consciência que se obtém com o estudo da doutrina espírita, o quão é importante você já entender o que vai acontecer. É como você, eu imagino assim, como se você vai para um lugar que você nunca foi, mas conhece as estradas. Olhou no mapa, estudou direitinho como é que deve chegar. É diferente de você ir para o mesmo lugar sem ter visto nada, sem saber de nada. Eu penso muito nessa forma. Na próxima pergunta, olha só, Kardec pergunta: há materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo, que vão ser mergulhados no nada? Então Kardec está perguntando. Na verdade, você deve conhecer, eu conheço algumas pessoas céticas que acham que não acaba com a morte, tudo termina mesmo com a morte, que nada vem depois. Você deve conhecer alguém desse tipo. E aí Sanson está perguntando a essas pessoas, esses espíritos que em vida material não acreditam mesmo, são materialistas convictos. Sanson responde o seguinte: sem dúvida, até a última hora há os que creem no nada, mas no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não pode. A separação não pode se fazer sem essa impressão. Há uma nota que depois do Kardec, que ele fala que às vezes o espírito ele pode ver-se nessa situação desde horas e dias a até anos, São as perturbações que vemos em alguns espíritos, nas reuniões mediúnicas, que se nos vêm procurar em profunda dor de sofrimento, sem sequer saberem o que está acontecendo. Vemos que o preparo é muito importante. Era essa a aula de hoje, vamos continuar esse diálogo na próxima aula. A próxima aula não percam, porque tem relatos extraordinários. Até a próxima aula.
Beijo no coração. Amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.